Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos nesta sexta-feira da nona semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos a memória de São Bonifácio e também o Dia Mundial do Meio Ambiente, da Ecologia. O Evangelho de hoje será Marcos capítulo 12, 35 ao 37. Façamos a leitura juntos do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E prosseguiu Jesus ensinando no templo, dizendo: Como podem os escribas dizer que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje escutamos que Jesus é filho de Davi, né? Quando todos nós dizemos que Jesus é filho de Davi, se dava a entender que o Messias, o próprio Jesus, haveria de restaurar todo um sistema da qual existia na sua própria época, né? Ou seja, mudar o sistema de dominação romano. Era isso que a maioria dos judeus esperava do Messias, né? E Jesus é tido como Messias, mas Jesus é, ao mesmo tempo, totalmente fora dos planos de restauração da mentalidade judaica e seus seguidores, né? Ora, restaurar um sistema de monarquia e expulsar todos os invasores, os estrangeiros, os romanos, né, que dominavam a época, era um modelo ideal que o povo desejava, né, do Messias para assumir e definitivamente livrar Israel da dominação estrangeira. Mas o que nós temos que observar é que Jesus, que se diz filho de Davi, esta frase famosa que nós usamos também na oração do coração, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que eu sou um pecador, né? Da qual rezamos e chamamos essa de oração do coração. Jesus é muito superior a Davi. E em que Jesus é superior a Davi? A começar que o reino de Davi foi um reino limitado, estava dentro de uma determinada área, de um país que nós sabemos, Israel. O reino de Davi foi ali conquistado com lutas, com povos estrangeiros, com derramamento de sangue, com alianças políticas, né? Com altos e baixos que a política traz para quem é a figura central de um governo. Até nos dias atuais nós podemos ver isso, né? Jesus também é superior a Davi em dignidade, porque o reino de Davi humanamente se deu como final quando ele próprio morreu. E aí vieram seus descendentes, né? O reino de Jesus, como rei, é um reino que não tem fim, é um reino eterno, é um reino que não tem limites, não tem área nem territórios, e sim é um reino eterno, infinito, né? Então aí nós podemos ver a diferença entre Jesus, rei, e o rei Davi, né? Ou seja, o reino que Cristo nos oferece é um reino que não tem fim. Portanto, também nós verificamos no Evangelho, né? O messianismo de Jesus não é aquele da qual ele optou pela conquista, pela violência contra o povo, como também foi, em partes, ali o reinado de Davi. Muito pelo contrário. O reinado de Jesus consistia em que ele, como a figura do rei ali de Israel, da qual o queriam fazer, mas a figura que ele passou e
anunciou seria um rei que entregaria a sua própria vida em benefício do povo, o que não fez Davi, né? E aí nós podemos observar também que esse messianismo é um messianismo de Jesus, é um messianismo de entrega ao próximo, ao povo, dando a sua própria vida, né? Em benefício de todos nós. E isso atinge não só as pessoas daquele tempo, perdura até hoje, chegou até hoje para nós e chegará para todos aqueles até um dia em que Jesus, o Filho de Davi, o Rei definitivo que nós professamos, que está sentado à direita de Deus e qual professamos, voltará. Então, meu irmão, minha irmã, é por isso que Jesus causa tanta admiração e as pessoas que ali o escutam, né, como diz aqui, e a numerosa multidão o escutava com prazer. Como não ter prazer em escutar alguém que se entrega por você, que dá a vida por você? Foi assim que Jesus fez e continua a fazer. Como não ter prazer em escutar um rei que perdoa ao invés de condenar? Como não ter prazer com um rei que ensina ao invés, né? Ensina com toda a abundância o conhecimento, a verdade de Deus, ao invés dos governantes que não querem que ninguém tenha conhecimento para não os criticar e permanecerem no poder. Como não escutar com prazer aquele que se faz caminho, verdade e vida para cada um de nós, né? Chegarmos e atingirmos a vida eterna ao lado de Deus. E o que os governantes deste mundo, os reis deste mundo podem oferecer é apenas ali submissão e controle para que cada um de nós fiquemos exatamente no nosso lugar como povo e nada mais, né? Então, daí podemos perceber o significado dessa expressão, Jesus, filho de Davi, né? O filho superou o pai, Davi. Por quê? Porque o Filho soube oferecer a própria vida e nos cumulou com graça sobre graça e ainda nos deu a vida eterna e o céu, com a sua morte, a sua entrega e muito mais com a sua ressurreição. Meu irmão, meu irmão, que sejamos também essas pessoas que escutam com prazer, né? Mas não fiquemos apenas no escutar com prazer, porque isso não é suficientemente capaz de mudar a situação. Escutar com prazer, mas ao mesmo tempo pedir ao Espírito Santo que este prazer se torne compreensão real daquilo que Jesus Cristo nos deixou e nos ensinou e nos convidou a praticar. E todos nós, cada vez mais, por tudo isso que ele fez, devemos também com prazer acompanhá-lo na sua caminhada. E nós sabemos que a sua caminhada foi até a cruz neste mundo. Então também cada um de nós deve acompanhar, né, ao Senhor até o extremo da cruz para obtermos dele a vitória que o próprio Rei nos dará, né? Como ele mesmo disse, vocês vão sentar-se na casa de meu Pai e eu mesmo irei de servi-los. Por que o próprio Rei irá servir o seu povo? Porque o Rei, Jesus, espera um povo que o ame, que o respeite, que o obedeça e que também, como ele, tenha feito a vontade de Deus neste mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, para o Rei, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, não é nenhuma diminuição um dia dizer que eu mesmo o servirei na casa de meu Pai. Imagina você e eu sendo servido pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi. Por quê? Porque soubermos acolher os seus ensinamentos e também ser obedientes ao seu Pai e nosso Deus. Que este ensinamento do Evangelho de hoje, da boca do Senhor, possa cada vez mais nos dar o prazer e a compreensão deste prazer ao escutar e a compreensão definitiva da vontade de Deus trazida
por este Rei chamado Jesus nas nossas vidas. Que assim seja. Amém. Vamos então rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José e de hoje, São Bonifácio, a qual celebramos sua memória, desça sobre você, sobre todos que você ama, aqueles que você ainda não consegue amar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, os que amam vossa lei têm grande paz. Ó Senhor, sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo de seus pés. Que todos os inimigos estejam verdadeiramente abaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E também os nossos inimigos, em nome dele, sejam derrotados. Amém.